Depois de um longo e tenebroso inverno, e exatamente num longo e tenebroso verão, eu estou voltando a gravar alguma coisa para o YouTube. A última vez que eu apareci foi em 2008, né? Na época que não existiam YouTubers, né? E eu queria falar sobre uma experiência que eu tive hoje, que é a experiência de retorno ao CCBB, um lugar onde eu praticamente tenho a impressão da minha bunda, né, no foyer ali, onde eu sempre estive sentado. Eu tenho imagens quando eu era uma criança, né, um nenê. Aos 19, 20, 21, 22, né? Tenho fotos minhas ali naquele lugar. Eu passei anos da minha vida ali dentro e eu dei uma sumida, né? Por causa de uma série de motivos eu me afastei. E as coisas mudaram muito por lá, a arte, enfim. E aí eu só apareço agora nas grandes ocasiões. Né? Eu não sou mais um rato de museu que nem eu era. E eu tinha preparado, eu tinha marcado comigo mesmo que eu iria lá nessa exposição do Basquiat, porque o lance é o seguinte: o Basquiat ele tem uma característica que difere ele de boa parte da produção dos grandes artistas do século XX, e é uma característica muito particular. Ele não é o único que tem isso, certo? Mas ele tem isso de uma forma muito perceptível para as pessoas que são impactadas por aquele tipo de gramática que ele utiliza, né? E assim, é impossível você entrar numa exposição do Basquiat e você não reagir interiormente, você não se confrontar com aquelas imagens dentro de você, porque muitas perguntas surgem diante de uma obra como aquela. Né? Porque basicamente o Basquiat era o quê? Ele era um porra louca, né? Em busca de uma oportunidade suicida. Você observa que o artista muito visceral, ele está sempre em busca de se expor dramaticamente para poder viver rápido e sair logo para outro plano. Você vê isso no Cazuza, você vê isso né, os caras muito intensos, no Jim Morrison, né? Você vê os caras que duram muito são caras mais contidos, que sabem lidar um pouco melhor com essa ebulição, né? Nem Keith Richards talvez seja o único que conseguiu sobreviver a ele mesmo, tendo uma vida intensa e vivendo esse tempo inteiro. Mas, em geral, as pessoas que vivem intensamente, eles se acabam, eles se consomem. E o Basquiat, você percebe o seguinte, que cada obra dele, ele deixou um pouco dele mesmo aquilo ali. É uma pintura sofrida, é uma pintura, sabe, desesperada, é uma pintura de um cara ansioso, é uma pintura de um cara que tinha pressa, né? Ele tinha pressa. Quem sabe se ele não tinha a noção de que aquilo ali não ia durar para sempre, quer dizer, não ia durar tanto quanto ele imaginava. E isso ser dito, ser escrito num livro, você lê isso aí num texto de abertura de uma exposição, beleza. Mas você se confrontar com isso, sendo apresentado na sua frente, você não ter como não ler isso, é uma experiência muito intensa. E lá estão, não todos, mas alguns dos trabalhos mais espetaculares que ele fez, muito embora boa parte dos trabalhos dele possam ser considerados espetaculares. Ele tem uma utilização da cor, e ele tem uma utilização dos espaços que provoca um transtorno na pessoa. Em algumas telas ele pinta grandes áreas chapadas e ele vai só no cantinho e faz alguma coisa. Em outras nem isso. Ele só faz no cantinho alguma coisa e deixa um imenso vazio. Quando ele resolve mexer com tipografia e misturar com letra, misturar com imagens,
ele, talvez, eu não posso afirmar isso, que ele seja o máximo expoente, junto com o Braque, com sei lá quem, que você queira dizer, com Picasso em algum momento, sabe? Que ele seja o cara que melhor fez isso. Junto com Warhol. Mas se ele não é um dos caras que melhor fez isso, ele é, sem dúvida, se ele não é o cara, ele é um dos melhores caras que fez isso. Tem uma força, tem uma vitalidade, tem uma energia, tem uma coisa que você para e fala assim, porra, eu gostaria de ter sentado para conversar com esse cara. E aí você vai vendo que à medida que o tempo vai passando, ele vai evoluindo como artista e vai se entendendo melhor. Ele sai de uma posição de pichador de muro, grafiteiro, né? Não um pichador, não um grafiteiro. Ele utilizava espaços na Nova York que era decadente já naquele período, né? Final dos anos 70, início dos anos 80, né? Pré-Giuliani, né? Então, assim, ele se expôs na rua de uma forma, junto com outro cara, né? E em algum momento eles brigam e se afastam. Eu conheci a história bem melhor na época que eu era um estudante de História da Arte, né? Mas agora eu vou falando de cabeça assim. Eu tô com tudo aqui para poder ter lido antes, certo? E ter contado a história exatamente como foi, mas eu não quero fazer isso. Lá no CCBB, eu já me perguntava se eu não iria gravar esse vídeo. Né? Porque aqui, ó, tem umas coisas dele. Isso aqui é isso aqui é uma coleção específica, né, de alguém. Enfim, é uma coleção específica de um maluco, um rico qualquer, que não vem ao caso aqui. E aí você tem essas obras, né, que não são as... Gostaria de ter uma câmera aqui para dizer se tá mostrando aí, mas não tem essa câmera. A câmera própria do meu QuickTime, o ventilador tá ligado, tipo assim, é ela louca mesmo, entendeu? Então assim, isso daqui, quando você vê... Eu queria pegar alguma coisa aqui que pudesse comentar, entendeu? Que... Olha, isso aqui é fantástico. Olha, isso aqui... Claro que eu vou mostrar, não vai dar dimensão, né? Mas isso daqui, por exemplo, isso é um trabalho que toma uma parede inteira. Isso aqui é uma parede inteira. Esse Heart Attack aqui é uma parede gigantesca. Isso aqui, você fica pequeno quando você se confronta. Isso é no fundo da sala. Isso é uma coisa impressionante. Isso é uma coisa impressionante. Esse trabalho aqui também que tem uma perna. Vai ser edição mesmo, entendeu? Não vai ter nada de efeitos especiais. Isso daqui também. Você observa como ele trabalha com as letras, assim. Cara, as massas de cor, olha só. Isso aqui, me desculpa, aí vem esses Zé Ruelas agora. Desculpa, né? Eu tenho que ter esse pedaço, senão eu não consigo. Né? Eu não consigo chegar ao final de qualquer comentário sobre arte, sobre nada, sem pensar. Aí vem esses Zé Ruelas agora, que nasceram mês passado, que não sabem nem que existiu o iPhone 7, o cara nasceu agora, essa semana. E aí o cara começa a achar que o mundo foi inventado, entendeu? Não sei se está dando para captar daí o que eu estou querendo dizer. O cara começa a achar que o mundo foi inventado agora, na semana que ele nasceu. Quer dizer, isso aqui tem 38, 40 anos. Isso aqui. Certo? E o cara continua sendo relevante. Tem essas massas aqui que eles fizeram lá, que eles, sabe, acho que são detalhes de outras obras, mas eu não acho que isso aqui seja... Sabe, isso aqui é mais para você levar, botar, emoldurar na sua casa, dizer que eu fui lá, né, e tal. Mas assim, olha, um evento absolutamente fantástico. E aí eu queria comentar também sobre a mudança no ambiente cultural desses centros, especificamente no Centro Cultural Banco do Brasil, que com esse mundo de redes sociais, né, eu vou falar ainda um pouquinho sobre o Atos Bulcão, que foi uma outra exposição que eu tive lá também hoje, que foi fantástica. Com esse mundo das redes sociais, você observa
que é preciso criar alguma coisa para as pessoas tirarem uma foto, botar no Instagram, eu estou aqui, certo? Isso teve na exposição do Mondrian, isso teve na exposição do Dalí, isso já sacaram que tem que ter esse lugar. E aí eles fizeram ali no foyer uma espécie de instalação com homenagens à obra do Basquiat, e que não tem nada original dele ali não, pelo que eu vi. Quer dizer, porque eu não entrei ali, né? Eu passei, quando eu senti que era homenagem, não é nada ruim, nada que nos envergonhe, nada disso não. São artistas oferecendo uma interpretação do que seria a linguagem do Basquiat a partir da visão deles, artistas. E aí tinha umas telas que passavam coisas, me parece, documentários originais ou trechos de filme Super 8, não sei se tem coisa da Factory que ele fez com o Orwell, eu não sei até que ponto o Orwell participou dessas filmagens, assim, eu já não lembro, entendeu? Eu sei que ele teve um período que ele andou junto com o Orwell e ele circulava no meio de toda aquela vagabundagem, né, dos drogados, da noite, enfim, daquelas coisas inomináveis que o Orwell participava, porque ele era um indivíduo trágico, né? Não vamos falar sobre ele agora aqui. Mas tinham lá essas telas penduradas, né? E eu fiquei com vontade de ver, sabe? Aquelas telas para ver o que tinha ali dentro. E, pô, ali tem coisas originais, eu vou ver. Mas aí eu comecei a ver aquele movimento das pessoas fazendo, sabe? Selfies, assim. E eu não tenho nada contra o selfie. Eu acho que o selfie tem o seu lugar, tem o seu momento. Quer dizer, o que tem de mais você ir na exposição de um cara e você se deixar fotografar na frente de um quadro dele, entendeu? De alguma coisa que represente que você esteja ali. Eu acho que isso é importante para você conectar essas pessoas que estão tão distantes da arte, sabe? Vivem esse mundo só de redes sociais, elas não sabem o que é ter um livro, não sabem o que é, sabe? O livro, para ele, é aquilo que ele vai na faculdade comprar para poder passar no concurso, para ele virar funcionário público, ele poder, sabe, se aposentar o mais rápido possível. Ele não tem esse prazer de, eu vou conhecer a obra desse cara aqui, porque a arte, você sabe, é um conhecimento que ele só vai fazer você ser, né? Você está nessa de que você... Se você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente você é de humanas também. Se você fosse um cara objetivo e de exatas, você já perguntaria, mas em que prova do concurso que entra isso, entendeu? Não entra, tá bom? Não entra. Então, assim, a arte ela se destina para as pessoas que precisam disso, né? Porque tem essa deficiência, essa fraqueza moral, essa fragilidade na alma, né? Que vão para aquele caminho ali. E ela é propriedade dessas pessoas. Você que não entende. Não foi feito pra você. Você fica com o seu carrão, entendeu? Deixa a gente brincar disso. Mas é claro que eu estou fazendo um exagero aqui, mas você percebe, lá dentro você percebe quem são as pessoas que nasceram para aquilo ali. Pais levando seus filhos, entendeu? E você sente, sabe, pessoas de cadeira de roda, senhoras de 90 anos e alguém empurrando, é lindo aquilo, ela parada na frente da, sabe? Agora, a lamentar é que a pessoa não consegue entender, ela não enxerga algumas, né? Poucas, mas sempre chama atenção. Ela não consegue enxergar o outro na frente dela, ela não consegue ver, sabe o que é? Aquilo é um painel gigantesco do Basquiat, aquilo ali é fantástico, maravilhoso, todo mundo tá achando fantástico, maravilhoso. E ela vai e ela para, faz cara de modelo de Victoria's Secret, enquanto uma outra pessoa fotografa ela como se ela tivesse. Eu tinha prometido que eu ia entrar por esse caminho. Mas não tem jeito. Então, assim, sabe, ela monopoliza uma tela de milhões de dólares por 1 minuto e meio. Todo mundo ficam 30 pessoas paradas esperando ela fazer. Ela não tem nem sensibilidade de fazer um selfie numa telinha menor. Também é do Basquiat, entendeu? Lá embaixo tem uns painéis gigantescos que eles fizeram maravilhosos. Olha, a exposição está impecável. O que não me surpreende, porque o Banco do Brasil, ele é, já há muitos anos, desde que ele surgiu, ele é o mais representativo, o mais importante, o mais central, ele é um hub, como o pessoal gosta de dizer, da cultura do Rio de Janeiro. Não interessa que o mundo mudou, entendeu? Não interessa nada. Ali é a gênese de tudo. É ali que você vai sair para um programa cultural no Rio de Janeiro, você tem que parar primeiro ali. E ali dentro
você vai começar a ver o que tem para fazer. O que você não conseguir resolver ali, você vai para o Espaço Cultural dos Correios, você vai seguindo, Museu Nacional de Belas Artes, você vai seguindo TJ, Museu da Marinha, você vai andar igual um porco filisteu, que nem eu fazia, e você vai terminar o seu programa lá no Museu de Arte Moderna, fugindo dos mendigos e pivetes, porque antigamente quando eu fazia isso não tinha esse problema, mas hoje em dia, né, os mendigos que comiam as carpas que ficavam ali no... Tinha as carpas que ficavam na frente do museu, os mendigos comiam, entendeu? O Brasil não nasceu para... Né? Vamos pular esse pedaço. Então assim, eu terminava o programa lá no Museu de Arte Moderna. Mas todo o programa tem que começar no Centro Cultural Banco do Brasil. Caixa Cultural, excepcional, mas você tem que começar no Banco do Brasil, porque ele ali é o início de tudo. Entendeu? Às vezes você chega ali, você comeu o que tem ali, você tem que botar tem que ir embora. E foi o que aconteceu hoje. Eu tive um problema desse. O que aconteceu? O Basquiat, já falei sobre ele, fantástico, genial, espetacular. Todo mundo tem que ver. Quem não conhece tem que conhecer. Quem não tem dinheiro para... não tenho dinheiro. Vai assistir os vídeos do YouTube. Vai procurar no Google. Na minha cidade não tem museu. Vai ler, entendeu? Vai e baixa o filme, entendeu? Assiste. Não baixa não, porque é pecado. Um pecado é gravíssimo. Não faça isso, jamais. Assista no YouTube. Compra o DVD, entendeu? Tem esses canais de cultura aí, canal de cultura francesa, gosta muito de fazer esses... Tem aquele canal, como é que é o nome aqui? Eu tirei tudo isso, mas aquele Arte 1, aquilo ali geralmente bota uns documentários. Então assim, entra por esse caminho para conhecer o Basquiat, porque é fantástico. Ele é um cara que você não pode chegar no século XXI sem passar por ele. É só isso. Tá aqui no século XXI, você não passou por ali, tem que voltar lá atrás, se tu perdeu alguma coisa. Mas eu estava com essa experiência ali, que já estava represada, porque eu também já assumi, né, do Banco do Brasil. Vou fazer outros vídeos aqui para falar da minha relação com o Banco do Brasil. Agora ferrou, porque eu estou vendo que ferrou, porque eu estou com essa ideia de gravar aqui há muito tempo e não ia ser nada desse jeito, né? E quando começa desse jeito, eu já sei como é que fica. Claro que vai depender aí se alguém quiser assistir essas porcarias, senão eu gravo e deixo aqui mesmo. Então assim, eu tinha acabado de chegar, né? Evitei de entrar na Livraria Travessa, porque eu já deixei muito da minha vida ali dentro, se vocês me entendem. E aí eu subi para assistir o Basquiat e tal, estava vazio ainda. Tinha uma organização que não costumava ter, tem uns ingressos que diz que sempre existiu, mas é mentira, né? É mentira, porque eu sempre fui, não tinha ingresso, coisa nenhuma. Eles passaram a criar uma distribuição de um papelzinho que tem um código de barras, que é para saber quantas pessoas foram. E assim, quando terminou o Basquiat, eu fiquei sabendo que tinha um Atos Bulcão. Na verdade, quando você chega, você já sabe que tem um Atos Bulcão. E aí é um problema. Porque o Atos Bulcão não tem nada a ver com o Basquiat. Mas ele é outro cara fundamental que você tem que mergulhar na coisa que ele faz. Porque ele era um cara multitalentoso, né? E eu gosto de usar essas imagens, né? Vamos dizer o seguinte. O Atos Bulcão está para o trabalho de painéis em azulejos, como o Niemeyer está para arquitetura, como o Burle Marx está para paisagismo. Tanto que o Niemeyer convidava ele para fazer, deixava espaço. Não, isso aqui quem vai fazer é o Atos que vai fazer. Né? Então nessa sinergia entre o Niemeyer, que nem devia usar essa expressão, né? Imagina, sinergia, mindsetting. Né? Imagina, o Niemeyer falando isso aqui, né? Dá um shift. Então assim, o Niemeyer, que também tinha que ter aquela patota, né? Senão eu não andava com ele. O Niemeyer colocava ele nessas fitas e assim ele foi cristalizando o nome, sobretudo nessa área de azulejos e painéis geométricos. Sobretudo por quê? Porque como Burle Marx, que é outro cara que eu vou ter que falar todos esses caras das exposições que eu fui, que tem aqui uma, a gente vai ver como é que isso vai terminar, mas voltando pra cá. Então, como o Burle Marx, ele é um cara multitalentoso, ele é um cara que, ele fazia trajes, cara, cerimoniais, Atos Bulcão. Ele fazia capa de discos. Ele fazia objetos tridimensionais, que eram incríveis. Alguns deles até semelhantes ao que o Basquiat fazia, né? Há 2 salas ao lado dele, né? Hoje, né?
você pode ver 2 salas depois no trabalho do Atos Bulcão. Mas o mais interessante do trabalho, para mim, claro, que sou designer, um cara né, cartesiano, né, que tem essa minha luta interior entre minha passionalidade e meu lado cartesiano, para mim o que me chama a atenção mais são os projetos. Você chegar lá e você vê as pranchas originais, você, isso aqui é o palácio de um cidadão, ele sabe, tudo diagramado, tudo geométrico, sabe, e os estudos. Agora, para quem gosta de moda, você vai chegar ali, você vai ver os painéis que ele fazia, do lado, escrito assim, estudo para um lenço de seda, Paris, 1971. O lenço está do lado. Eu não me lembro quem fez aquilo ali, que parece ser coisa de... Tem uma cara assim de coisa do Pucci, Hermé, eu não sei quem acabou fazendo aquilo, eu nem olhei. Mas são coisas... O cara fez um lenço de seda, meu brother. Você, minha amiga, minha senhora que está fritando bolinho em casa agora, o senhor que está nos assistindo pela internet do Japão, essas coisas que esses caras falam, quando se acham que estão sendo uma audiência gigantesca. Então, assim, você não tem ideia o que é esse lenço que o Atos Bulcão fez. Não foi só um, não, tem os 2 lá para você ver. Aí tem um pedaço das capas da revista Módulo, que também vai ser um outro vídeo, né, que eu não vou falar sobre Módulo aqui, que é a revista que o Niemeyer fez, que é assim, é uma obra de arte. Aquilo ali tinha de ser editado tudo, tinha de ser comprado tudo, e a pessoa tinha que pegar o dinheiro dos 20 mil reais e comprar aquela porcaria e trazer para a casa dela, entendeu? Eu não fiz isso, mas eu tenho aí uns 10 a 15 números que eu comprei em museus que estavam se desfazendo das revistas. Então, assim, você chega lá, Brasil, né? Você chega no sebo, você vê revistas que nego disputa lá fora, você chega aqui no Brasil, tá ali, né? Jogado. Então, eu tenho, acho que eu devo ter alguma coisa entre 10 e 15 números da revista Módulo. Mais uma vez, quem não conhece a revista Módulo, entra na internet, revista Módulo, digita, procura. São assim, é a arte do Niemeyer, é uma revista concebida pelo Niemeyer, com projeto gráfico do Niemeyer, com textos do Ferreira Goulart, com cartas que o Brizola escreveu no exílio, falando do Jango, falando de Brasília, porque ela começa lá no final dos anos 50, né? Aquela expectativa de construção de Brasília. Os primeiros números são sobre Brasília, né? Mas aí algumas capas dessa o Atos Bulcão fez. Olha, é uma coisa, eu não posso agora publicar as fotos, fazer, não, vamos ver as fotos. Não vamos ver foto nenhuma, tem essas fotos todas, depois você que está no meu Facebook, ou no meu Instagram, sei lá, você vai lá e vê essas coisas que eu estou falando que eu vou publicar. Mas assim, de uma densidade, de uma... Cara, só aquelas revistas ali mereciam uma sala só para elas, acredita? E tinha 3 salas do Atos Bulcão. Só que assim, minha cabeça já estava surtada, que eu já não tinha mais força. Eu já tinha gasto tudo que eu tinha, minha parca capacidade intelectual limitada, que é compatível com de um urso panda de 2 meses, eu já tinha gastado tudo ali, no Basquiat. E aí tive que enfrentar, a palavra é essa, eu enfrentei 3 salas do Atos Bulcão. Então aqui do Atos Bulcão tem alguma coisa, deixa eu ver se eu trouxe alguma coisa aqui que eles disseram que... Olha aqui, ó, o Atos Bulcão tem alguma coisa, e ele trabalha muito com o rigor geométrico, é uma coisa que pra mim é fascinante, como se fosse assim, dar um tapa na cara dessas pessoas, entendeu? Que ficam falando que não pode ser assim, você é muito cartesiano. Aqui, ó, olha isso aqui, ó. A linguagem, olha só, tá vendo que tem umas curvas ali que não são muito comuns no trabalho dele, não. Agora, olha aqui embaixo, aqui, isso é mais característico dele, ó. Isso é mais característico dele. Então, olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso aqui, as roupas que ele fazia. Entendeu? Mas aí o que acontece então? Eu acho que foi um programa denso demais. Um calor miserável aqui. Acho que o manual do YouTube agora, eu deveria estar maquiado, né? Com o ar-condicionado ligado, mas eu não disse que não pode, que senão faz barulho, enfim. Então, olha só. Eu achei que foi muito pesado, entendeu? Muita coisa para um programa só. Agora, você que está no Rio de Janeiro, que
está de férias, que não está de férias, que tem que ir no shopping, né, comprar o presente, trocar o presente de Natal, né, você que tinha marcado aquele churrasco, né, que você já foi a 10 milhões de churrasco, vai ser exatamente igual ao outro. Pega 2 horas da sua vida e vai lá no CCBB. Sabe, que de repente isso daí explode tudo com você por dentro, e você tem um surto psicótico como aquele que o pessoal tem lá em Jerusalém, quando chega, o nego chega e não quer mais voltar, né, em Paris, em outros lugares, em Florença. Vai que a vida é salva por causa disso. Chega lá, entendeu? Tá sem saber o que fazer da tua história. Aí você vai ali, você se resolve psiquiatricamente, psicologicamente, através de um choque, e aí dá uma catarse, grita, sai rolando por aquelas escadas, mas é melhor do que você se encher de carne, mais uma vez, todo final de semana, de cerveja, entendeu? Vai lá, dá uma olhada. Nada contra quem bebe, tá? Beleza, faça o que quiser da vida, tá? Agora, tem que ter esse balanço também, tem que poder ir lá, entendeu? Assim, e hoje foi um dia especialíssimo, maravilhoso, a ponto de eu gravar esse vídeo aqui. Vamos ver, quem sabe, se eu vou ter a disfarçatez, o pique, a cara de pau de gravar outros vídeos. Mas se eu não gravar, que eu gravei há 10 anos, né? E só estou voltando a gravar agora, né? Se eu não gravar, também não tem problema. Ficou aqui o registro, espetacular exposição de Atos Vulcão, que fica até 28 de janeiro de 2019. Já estava lá desde 7 de novembro. E a exposição que você tem que correr realmente é a do Basquiat, porque segundo dizem, ela sairia no dia 7. Eu acho que ela fica até o dia 7, então assim, essa é a exposição que está acabando. Tá bom? Basicamente é isso.